Podcraft para quem ama costurar. Não importa quanto tempo tenhamos de artesanato, nem a nossa história pregressa com qualquer outra área para enxergar que a qualquer tempo existem movimentos que destacam uma ou outra prática. O fato é que agora a prática da vez não é uma técnica, não é um artesão, é o coletivo. É a ética de reunir e valorizar o todo, tornar forte o que é raro e belo. O respeito é a estrela e a ética encontra o seu espaço. A admiração abre caminhos e a liberdade de se admirar se faz grande, maior, imensa. E você, onde está neste movimento? Vamos falar mais sobre isso? Podcraft, o seu podcast de artesanato. Olá, seja muito bem-vindo ao Podcraft, o seu podcast de artesanato. Eu sou Faiga Silveira e hoje o tema do nosso bate-papo é Pra quem ama costurar. Eu e a minha parceira aqui do canal Craft, Beth Monta, temos buscado alternativas para tornar esse podcast possível e acessível a você, e eu acho que nós encontramos aí a receitinha, né? Conta pra gente se você tá gostando. Como o nosso foco no canal Craft sempre foi mantê-lo como um portal de notícias, nós agora também temos dedicado tempo e atenção ao Club Craft Brasil, lá no Clubhouse, onde estamos esperando por você de segunda a sexta-feira, das 16 às 18 horas, na nossa Hora do Vício, em @betmonta. Na sequência, você recebe todos os registros da conversa no Diário do Clube, nas nossas redes sociais e no site do canal Craft. Lembrando que você também pode ser um sócio assinante do Club Craft Brasil. Para saber das condições e vantagens, entre em contato com a gente, porque já tá bom demais. Além disso, nós também começamos um trabalho de notas rápidas sobre o universo artesanal com o canal Craft Lê e queremos saber se você tem acompanhado e se está gostando desse trabalho também. É claro que nós mantemos máxima atenção ao nosso Podcraft, que sempre nos enche de alegria pelo privilégio que nos oferece ao conhecer mais de perto os nossos entrevistados. E por falar nisso, hoje nós vamos conversar com Juliana Seixas, ou Chu Seixas, uma moça de sangue italiano forte e firme em seus propósitos que criou uma comunidade incrível de costureiras e gente que ama costurar. A conversa ficou ótima e a gente convida você para ouvir agora. Bora lá, Beth Monta! Ela é jovem, linda e parece que tem uma vida inteira na costura, inspirando e motivando sua família e comunidade. Sim, tudo junto porque criou uma comunidade que é uma verdadeira família da costura. Cresceu junto e segue crescendo. Ela tem o espírito da mulher moderna e madura, que trabalha o autoconhecimento e gosta de ditar tendência. Nela, tudo é fluido, leve. Para ela, a costura é importante aliada que vai desde potencializar o tratamento para a depressão, quanto tornar-se profissional da costura e montar seu ateliê e ganhar dinheiro com seu talento. Junto a ela, uma comunidade inteira que ela inventou, incentivou a se formar. Segue fazendo o que ama, segue amando costurar. Muito obrigada, Chu, por aceitar o nosso convite. Obrigada por estar aqui conosco no Podcraft. Obrigada pelo convite, Beth, meninas. Estou aqui hoje. Já estou doida para conversar com vocês, hein? E a gente também. Vamos saber tudo da Chu. Vamos começar pelo começo, né? Qual a sua história com a costura? Como ela entrou na sua vida? Gente, essa história é muito engraçada, porque realmente é uma história inusitada, né? Quando eu comecei a costurar, eu não trabalhava com nada assim próximo que havia de costura. Eu era da parte de TI, né, que é de informática, e na época eu era fotógrafa, trabalhava no Yahoo Brasil. E aí, fazendo umas pesquisas, que eu trabalhava na parte de redação, fazendo umas pesquisas, eu encontrei uma boneca que chama Blyde, que é uma boneca de colecionador, e eu falei assim, nossa, que boneca expressiva, né? Eu achei tão bonita, porque tinha cada uma, assim, mais expressiva que a outra, com cabelo diferente. Nisso, quando eu tava passando as fotos, procurando mais sobre a boneca, eu vi que tinha uma do cabelo rosa, e na época já, eu tinha cabelo rosa, daí já tem, acho que 9 anos, eu já tinha cabelo rosa, que eu já tenho 15 anos, e aí eu falei assim, caraca, eu preciso de uma boneca com esse cabelo, né, que me represente. Aí a boneca nem existia assim no Brasil, paguei uma nota, mandei exportar a boneca, e aí quando finalmente chegou a boneca, eu fui atrás de roupinha, tinha raras pessoas que faziam roupinhas de bonecas mais profissionais, né, com um acabamento melhor, só que assim, era muito caro para a época, era R$50,
um conjuntinho, aí eu falava, não, né, naquela época com 50 reais você comprava um vestido para você, aí eu falei, não vou comprar para boneca, né, não tanto assim. E aí eu olhei, de repente eu vi assim, que tinha 3 calças paradas minhas, né, lá do lado assim onde eu tava, e eu falei assim, por que não comprar uma máquina, né, de costura e de repente eu mesma fazer as roupinhas, como se fosse fácil, né? Simples assim, eu né? Mesma, eu olhei assim, por que não eu mesma comprar, né? Sempre fui, na época, sempre gostei de artes manuais, né? Independente do que era, bordado, já tinha feito, com relação assim, à costura, já tinha feito crochê. Não, desculpa, ponto cruz. Eu já tinha feito ponto cruz, gostava de ponto cruz. Era a única técnica, mas assim, que eu já tinha feito. E aí, eu falei assim, vou levar as barras de calça jeans, seria o que eu iria pagar mais ou menos eu morava do lado de um shopping, eu iria pagar nas barras de calça jeans, mas as roupinhas a máquina se paga. E aí que eu comprei a minha primeira máquina. Só que quando a máquina chegou e eu comecei a pesquisar, né, sobre costura e tal, eu comecei a achar umas inspirações relacionadas à costura criativa. E quando eu olhei bolsinha, necessaire, jogo americano, eu olhei e falei, meu Deus, que é isso? Fiquei encantada. Aí eu comecei a partir para a parte de costura criativa e roupinha. Gente, eu tenho até vergonha de falar, porque a minha boneca deve me odiar, porque até hoje, com 9 anos de costura, eu nunca fiz nenhuma roupinha para ela. Maravilha. E assim, só para colocar, a Blights, ela alia 2 coisas que você gosta, fotografia, porque a brincadeira com ela é justamente você fotografar ela nos lugares inusitados, né? Ela ser a modelo, né? Ela ser a modelo e você chegou a customizar a tua, fazer Então, eu fiz umas customizações eu mesma, assim, mas coisa bem simples, sabe? Que ela tem aqui atrás uma ferramenta para trocar os olhos, aí eu mudei a ferramentinha, botei um pingentinho diferente, mas a caracterização dela eu nunca cheguei a mexer, eu fiquei com medo de mexer. Eu sou dessas, né? Eu gosto de arte manual, então eu cheguei a cogitar em eu mesma customizar, ainda bem que eu não fiz Eu fui em alguns encontros do pessoal de Blights e assim, realmente fiquei passada com a quantidade de roupinha que o pessoal leva. A sofisticação, né? O investimento na Blights. Muito legal. Muito legal. Eu cheguei a comprar uma das coisas que eu fiz, porque eu cheguei a ir nos encontros, me senti super mal, porque a minha não tinha muita coisa, né? Então, mas eu cheguei a comprar uma bolsinha que ela é toda transparente, ela tem uma amarração assim no corpinho dela, como se fosse um cinto de segurança mesmo, né? Mas aqui só na parte da cintura, e ela tem um visorzinho e como se fosse carregar uma lancheirinha, mas é a Blight de pezinho, assim, muito bonitinho. E eu cheguei a frequentar alguns encontros, poucos encontros no Starbucks na época, mas logo aí eu me interessei pela costura e ali fiquei na costura mesmo, né? Entendi. E aí da costura você começou a desenvolver peças para tua casa, para você? Acabei fazendo peça para minha casa, aí teve um tempo, eu já trabalhava no Yahoo, mas eu trabalhava de casa, home office, aí eu peguei e falei assim, eu acho que eu vou fazer algumas coisas para vender. E cheguei a vender na época, acho que eu vendi em torno de 1 ano, mais ou menos. Aí depois disso, eu viajei para os Estados Unidos, fiquei lá, entre idas e vindas, fiquei 2 anos, que eu estava tentando pegar o Green Card com o meu ex-esposo, e eu não podia vender as coisas lá, né? Porque nessa época você não tá autorizada a vender. Então eu fiquei totalmente parada com relação às vendas. E aí que eu me aprofundei mais na parte de influenciadora de costura, porque como eu tava lá e eu só tinha internet, né? Eu acabei usando a internet para fazer pesquisas, tudo e tal. E o Eu Amo Costurar é engraçado assim comentar, porque ele começou, na verdade, existe ainda esse grupo, tá até meio parado, porque eu que não tenho pique de ficar entrando no Facebook, mas ele começou através de um grupo no Facebook, porque na época eu precisava procurar, né, inspirações, ver passo a passo como é que funcionava, não tinha muito vídeo, essas coisas assim, e também não tinha muito site que ensinasse os passo a passo. Então eu falei assim, o Eu Amo Costurar é a comunidade. É a comunidade. Lá no Facebook, tem um grupo no Facebook, tem hoje mais 62, sei lá, mil pessoas.
E aí eu peguei e falei assim, eu fui procurar grupos, né? Mas os grupos eram muito parados e não tinha muito conteúdo. Eu falei, pô, eu vou criar. Eu sempre fui do blog, sempre fui da internet. E eu falei, pô, eu vou criar o meu próprio grupo, né? E aí eu vou ficar agitando. Então eu ficava chamando um monte de gente. Nem sei de onde que eu arranjava pessoas para chamar. Eu acho que eu entrava nos grupos e ficava chamando quem tava lá, para ir todo mundo pro meu. E aí, tipo assim, bombou de uma certa forma, que ao mesmo tempo, antigamente não tinha aquelas ferramentas de busca, né, do grupo. Então, para não se perder as mensagens, tinha várias dicas legais. Eu criei o site, porque eu já mexia com criação de sites. Eu falei, pô, eu vou criar o site para eu não perder essas dicas, porque vai lá para baixo e você vai perdendo tudo. Aí eu falei, pô, eu vou criar o site para ir armazenando as dicas. Então, quando você vê posts antigos no site do Eu Amo Costurar, que virou o site por conta disso, você vê que eu colocava os créditos, né? E foi tudo orgânico, você não imaginava que ia ser Nossa, assim. não imaginava. Gente, eu cheguei a fazer uma festa de aniversário que bombou de 2 anos aqui em São Paulo. Eu fui no Starbucks, eu sempre fui assim, muito empreendedora, né? Você é de São Paulo mesmo, Ju? Sou de São Paulo, mas eu morei em vários e vários lugares. Morei, inclusive, em Roraima. Por isso que eu tenho um sotaque meio perdido. E aí foi engraçado nesse evento, porque assim, tinha muitas pessoas que eram frequentadoras assíduas do grupo, e aí eu sempre fazia encontrinhos, tudo e tal, né, no Starbucks, e aí eu falei assim, poxa, por que não fazer um evento maior, né? Então eu fiz assim, era desde manhã até de tarde, a cada meia hora tinha alguma coisa lá, tinha a Gislene eu peguei umas ferramentas da Gislene, que era o vira-boneca, enchedor de plumante, para apresentar, inclusive vender lá no evento. Tinha muito, a cada meia hora tinha uma coisa e a cada meia hora tinha um sorteio. Consegui parceria com um monte de gente. E aí nisso eu vendi os ingressos na época para entrar lá, porque tinha até workshop de boneca, e quem queria o workshop tinha lá, né, a moça responsável, ela queria R$25, então se ela quisesse um extra do workshop de boneca, ela pagava o extra, mas só pro convite, assim, se eu não me engano, era R$25. Gente, eu saí de lá com R$2.000, aí eu falei, não, eu tenho que começar a fazer isso gerar dinheiro para mim, nananã, e queria entrar para a parte de eventos, mas aí no final eu fiquei só na parte online mesmo, que dá trabalho, viu? Tinha Isso daí foi em que ano, mais ou menos? Olha, tem 9, é que eu sou muito ruim de cálculo, né? Apesar de eu ser de exatas... Somos humanas, Chu, fica tranquila. Apesar de eu ser de exatas, eu sou preguiçosa. Então, tipo assim, eu fico assim, vou pegar meu celular para fazer mais ou menos uns cálculos aqui. Porque, tem 9 anos, a gente tá em 2021, né? Tem 9 anos que eu comecei a costurar, então comecei em 2012. Então, põe 2 anos, 2014. 2014. Gente, se vocês verem, eu tenho essa publicação lá no Eu Amo Costurar, chama, se fizerem a busca, tá lá, festa de 2 anos. Comemoração festa de 2 anos. Gente, eu tô totalmente transformada, porque eu era casada, gordinha, aquelas, né? Eu era totalmente diferente, até meu estereotipo, né? Então, se vocês olharem lá, vocês vão ficar passados, vocês vão falar assim, gente, eu não acredito que é ela, eu tô totalmente transformada hoje. Então, assim, a gente pode falar que entre os quase 50 mil seguidores do Instagram, 4 mil no YouTube, Facebook, comunidade, enfim, o que mais as redes sociais representam para o seu trabalho, no total? Olha, tudo, né? Hoje em dia, para mim, é tudo, porque eu realmente tiro meu ganha-pão do meu trabalho. Eu sou assim muito, muito grata. Eu fico todas as vezes que eu vou falar, até gaguejo, todas as vezes que eu vou falar sobre costura, eu fico muito emocionada, porque realmente, assim, para mim é uma coisa que me transformou, sabe? Eu fico muito emocionada. Eu tento me segurar para não chorar, porque realmente me transformou na pessoa que eu sou hoje. Sem a costura, eu não sei o que eu seria, porque minha mãe, inclusive, sempre falava para mim, menina, você precisa parar numa coisa só. Como eu sou muito criativa, eu não consigo segurar tanta criatividade que há em mim. Então, assim, eu sempre troquei muito de trabalho, porque eu chegava, assim, num posto no meu trabalho que, para mim, as pessoas até falavam, você acaba as coisas no meio, você não vai até o final. E um dia eu falei para uma pessoa, eu falei assim, olha,
não é que eu acabo no meio, não é que eu vou até o final, é que o final, ele é relativo. Para você é diferente o final do que para mim. Para mim, eu cheguei no final, porque eu cheguei num patamar tão alto que já era a minha meta, que quando eu cheguei lá, eu meio que perdi o interesse. Então, eu já trabalhei com fotografia, eu era programadora de Delphi, fazia sites, mexi com criação de sites. Aí depois mudei, fui fazer faculdade, terminei, fiz uma faculdade de sistemas de informação, depois fiz faculdade de marketing. Então, e na verdade, faculdades que eram de 4 anos, acabei fazendo 5 anos, por questões de mudança, né? E aí acabei fazendo 10 anos de faculdade no total. Então, assim, eu sou realmente uma pessoa que cada hora queria fazer uma coisa diferente. E até hoje eu me seguro, tipo, outro dia eu tava vendo produtos relacionados à eco e eu já tava assim, amiga, vamos fazer uma sociedade de produtos ecos. Aí eu, não, Juliana, sossega, fica só na costura mesmo. Te entendo. A gente... Desculpa. Não, pode falar. E também você disponibiliza material gratuito, você também oferece muito conteúdo gratuito, né? Isso. Quantos produtos são hoje? O que você comercializa e o que você disponibiliza gratuitamente? Da parte gratuita, tem muitos vídeos de passo a passo. Eu tenho passo a passos no Instagram também, em formato de fotos, né? Que só disponibiliza até 10 fotos, sendo a primeira a capa. Eu disponibilizo alguns brindes digitais também, por exemplo, eu tenho todo mês, tem o calendário do mês, tem algumas coisas que são gratuitas, e a parte comercial eu tenho a loja virtual, que eu vendo produtos relacionados a costureiras criativas e uns acessórios que às vezes é difícil de achar, né, no mercado. Uhum. E o que são... Não, pode falar. Né, até engraçado, às vezes eu comento sobre a parte gratuita, né, que já aconteceu de pessoas a pedirem ajuda. Você me ajuda com uma máquina, que não é tão fácil assim, né? Apesar de eu já ter ajudado com inúmeras coisas, inclusive com máquina, com notebook, eu sou meio doida, eu acabo dando. Meu ex-marido falava, Juliana, pelo amor de Deus, para de dar as coisas para os outros. E aí, muitas vezes as pessoas hoje me pedem ajuda e eu falo assim, olha, infelizmente eu não tenho como ajudar todos como eu gostaria, mas o que eu posso ajudar, no geral, são passo a passo gratuitos. Inclusive, comentei essa semana que na época da pandemia, muita gente passando necessidade, inclusive eu teve quedas de parceiros que estavam passando dificuldades e me cortaram parceria. Inclusive, eu cheguei a vender máscaras, né? Então, disponibilizei o passo a passo gratuito, molde gratuito, que muitas pessoas me mandavam mensagem falando, Chu, foi o meu ganha-pão, assim, por 6 meses, sabe? Então, isso, assim, é uma coisa que a gente, muitas pessoas não têm essa noção da importância, né, desses passo a passo gratuitos, moldes que eu acabo disponibilizando. Eu gosto de disponibilizar os moldes em tamanho real, já para ajudar a pessoa a não ter que aumentar, né? Agora conta para mim, o que são as confrarias de costura? Então, olha, ela foi procurar mesmo. As confrarias, o que aconteceu? Eu sempre fui muito agitada, né? Então, as confrarias eram uma brincadeira que eu fazia mensal lá no grupo do Facebook, que depois eu tentei trazer para o Instagram, mas é uma brincadeira assim, que para os outros é muito fácil, mas para eu organizar já é mais difícil, né? Então, me demanda tempo. Mas a confraria era uma brincadeira mensal, que todo mês eu procurava alguém que ensinasse um passo a passo, né? Uma professora, alguma influenciadora, enfim, que costurasse e queria disponibilizar lá o trabalho dela, de alguma peça que ela fazia, e ela fazia esse passo a passo, eu colocava lá no site do Eu Amo Costurar, e as pessoas participavam fazendo, ela tinha do dia 1, eu acho que era do dia 1 ao dia 20, para produzir a peça, tirar uma foto, me mandar por e-mail, aí eu fazia um link para cada pessoa, lá no Eu Amo Costurar, no site, e as pessoas, ganhava quem tinha mais comentários na foto, né, tipo, como se fossem os comentários do post mesmo. E aí as pessoas entravam lá, disponibilizava para a mãe, para a avó, sabe? Pelo WhatsApp, por e-mail, pela Facebook, o link, pedindo, gente, comenta lá para eu ganhar. E aí tinha, né, o patrocinador do mês, então tinha várias empresas que patrocinavam ali. E aí tinha do dia 25, acho que do dia 20 a 25 eram os dias das votações, no dia 26 eu falava quem ganhou, né?
E aí tinha o restante do mês ali para o parceiro mandar o brinde para quem ganhou, que participava. Então, era uma brincadeira, e muita gente ficava, faz a confraria. Tentei levar a confraria para o Instagram por alguns meses, acho que foi uns 4, 5 meses que eu fiz para o Instagram, mas realmente demanda muito tempo, viu? Imagina, porque você mobiliza uma boa... Então, ainda mais no grupo do Facebook, tinha muitas participações, então era muita gente mandando as fotos, aí tinha que subir para o site, disponibilizar o link, depois contabilizar, procurar uma pessoa que às vezes você combinava com uma pessoa e às vezes não dava certo de última hora, e tudo bem, eu já tinha que ter uma outra na manga, né? Uhum. Então, você tem que acabar fazendo essa de última hora, né? Entendi. E você falou dos parceiros, dos patrocinadores, né? Hoje você tem uma parceria grande com a Singer também, né? Sim. Quais outros parceiros você tem hoje? Porque você perdeu alguns também, não sei se eles voltaram. Eu tenho parceria com loja de armarinho, eu tenho parceria com a Maluli, eu tenho as parcerias de tecido, geralmente elas variam, né, de tempo em tempo. Então, por exemplo, hoje eu tô com a parceria da Central de Tecidos, que é uma empresa muito legal lá em Florianópolis. Tô com a parceria com a Central de Tecidos, Central, já falei da Central, peraí. 104 Tecidos, tem da Casulo Feliz, que é uma empresa muito legal também, que eles fazem produção de seda pura. Eu vi a live com ele outro dia. Né? O máximo. Bem interessante. Show, né? O fio é lindo, né? Gente, eu fiquei encantada, porque você passava o dedo assim no fio, eu fiquei pensando, meu Deus, Chu, você tem que pensar o que você vai fazer. Inclusive, até quando eu estava vendo, eu fiquei morrendo de vontade de chamar ele para fazer um podcast aqui com a gente, porque a técnica da seda, do fazer, e principalmente fiar, tudo isso é muito interessante mesmo. Eu te passo o contato dele, eu faço essa ponte aí, com certeza ele vai participar sim, viu? Porque ele realmente muito legal. O Aloysio, ele é muito tranquilo, inclusive já falei para ele, eu falei, Aloysio, a gente tem que fazer uma live durante a tarde mesmo, ou o dia, né, que o pai dele tem a fazenda mesmo, né, do bicho da seda. Onde é, você sabe? Maringá. É Paraná mesmo, tá? Em Maringá, inclusive até falei assim, eu acho que eu vou para Maringá, até me ofereci para ir para Maringá. Muito legal, muito legal. Então, eu achei muito interessante a história. Eu falei assim, vai ser legal, não é assim 100% do meu público, né? Meu público, apesar de ser mais costura criativa, né? Eles fazem muita produção de seda pura, mas assim, eles têm uma proposta muito legal e os preços estão bacanas, sabe? E assim, é até engraçado eu falar, porque eu faço as parcerias, eu vendo assim uns pacotes, né, para os meus parceiros, mas eu nunca acabo fazendo só o pacote, né? E eu sempre faço ponte com outros parceiros. Aí o pessoal do Casulo Feliz, eu já estava fazendo ponte o pessoal da 104 Tecidos, então eu vou passando assim de um para o outro, Mas é legal, eu acho que a nova era que a gente vem vindo é justamente essa criação de conexões, né? Então, tudo está conectado e quanto mais a gente conseguir estreitar esses laços, né, melhor vai ser para o artesanato, para o mercado como um todo. Então, é perfeito. Muito eu super legal. Me identifico também. Quando eles falam assim, eu tô precisando de bater meta, aí eu tipo, vamos fazer alguma coisa para levantar isso, eu já fico mó animada, porque eu quero ver eles crescendo, eu não sou chita de falar assim, não, eu sou mercenária, eu só quero dinheiro, fazer o que eu fiz a proposta e tchau, né? Tipo, eu gosto... Para alguém criativa como você, né, esses desafios são mel, né? E eu adoro fazer assim, porque agora eu tô fazendo as lives, né? E eu gosto, assim, quando eu trago um parceiro novo, eu gosto de fazer uma live de brincadeiras, né? Então, inclusive a dele eu fiz, que eram brincadeiras relacionadas. Eu falei assim, vamos fazer mostrando os produtos e fazendo umas brincadeiras no meio tempo. Então, eu disponibilizei alguns brindes, né? Brinde dele também, brinde meu, para quem participasse e ganhasse. E aí, as perguntas seriam relacionadas ao casulo, né? Quer dizer, ao bicho da seda. E aí, eu falei, menina, eu fui até fazer pesquisas. Porque eu falei assim, eu sou dessas, né? Eu tenho que fazer a pesquisa para saber. Você sabe que você faz direito, né, Chu? A live dele me chamou a atenção, porque eu tenho uma memória afetiva com o bicho da seda. Eu tive um tio que tinha fazenda em Tietê.
E o fazendeiro do lado, a fazenda do lado dele, era justamente, eles faziam, criavam bicho de seda. E assim, a gente ia lá, pegava um monte de casulinho, eu guardava, eu sempre gostei de bicho, né? Eu cheguei a ter bicho de goiaba em casa, gente. Ai, meu Deus, que legal. Então, tem umas coisas assim da infância. Então, quando eu fui vendo tudo aquilo lá, porque ficam uns bitolos desse tamanho, né? Os bichinhos lá, é bem legal. E aí, a hora que começou a falar assim, gente, que memória afetiva da minha infância, e é legal a gente ver hoje, de repente, isso chegando na internet e tomando uma popularidade das pessoas serem curiosas a respeito e entender, e a gente descobrir, e principalmente, é um fio. Nossa, a hora que eu vi o fio que ele faz, gente, que coisa mais linda. Deve dar para fazer trabalhos incríveis com aquilo ali. Para decoração. Até no vídeo da live, né? Mesmo com pouca qualidade, você conseguia ver o brilho. Gente, o toque, eu fiquei impressionada mesmo. Eu fiquei admirada. E engraçado que quando ele me mandou mensagem, né? Quem atendeu foi a Vanessa, lá no WhatsApp comercial. E ela passou para mim, falando, olha, tem um cara que tá querendo uma parceria e tal. Eu vou te passar o contato dele. E eu sempre gosto de ligar, né? Pro parceiro entender melhor qual é a proposta dele, no que ele quer focar, e a gente vai conversando. Menina, quando eu comecei a conversar com ele, eu fiquei tão encantada. Eu falei, gente, eu quero ir nessa fazenda já. É muito legal, é uma baita experiência. Eu quero ver, quero gravar isso de perto, nananã, porque quando que eu vou ter oportunidade de ir numa... Você chegou aí já, não? Não, eu vou com ele, é que assim, ele falou que agora parece que estava, né, muito frio, e parece que o bicho fica meio intocado. Eles ficam tocadinhos. Assim. Ele falou assim, vamos, tanto que a live mesmo, eu falei assim, olha, quando que a gente pode fazer a live? Não vamos perder o fio da meada ali, o fio, né? Literalmente, né? E aí ele pegou e falou assim, deixa eu dar daqui umas 2 semanas, que deve estar por volta dessa semana. Ele falou assim, vamos fazer a live que aí já vai estar mais calorzinho, né? Que aí os bichos às vezes aparecem melhor e tal. Mas vai ser uma live incrível. Eu falei pra ele, a minha audiência melhora à noite, né? Mas vou deixar gravado e eu sei que, tipo, muitas pessoas vão ver, né? Porque é uma experiência... eu sou uma que quero ver. Na realidade, eu quero ir lá ver também. Pessoalmente. Então, me convidando. Assim pra ele, a Luísa, a gente vai ter que fazer uma caravana. Caravana. Olha, eu até chamei um amigo meu, o Hélio, que talvez você já tenha visto nas lives lá, um cara careca, e ele fez parte lá do projeto do Homem Também Costura. Legal. E aí eu peguei e falei assim, Hélio, como ele é aposentado, né? Eu falei, gente, quem que eu vou chamar? Quem que tem um horário flexível assim para ir comigo? Vou ter que chamar meu amigo aposentado. Aí eu fico chamando ele, falei, Hélio, vamos lá comigo que eu quero ir de carro. Eu não quero ir de avião, não, eu quero ir de carro. Aí vamos. Muito bom, muito bom. E você tem, e assim, com esse monte de coisa que você faz, Chu, você acabou de citar uma pessoa que te ajuda. Você tem uma equipe hoje? Como que funciona? Então, eu tinha uma equipe maior, hoje eu só tô com a Vanessa, que a Vanessa, ela me ajuda a responder não só o WhatsApp comercial, né, mas algumas mensagens lá do Instagram, quando ela vê que é uma mensagem mais, tipo, não tão pessoal, né, mas assim, que ela vê uma mensagem que ela não quer responder também como se fosse eu, ela sempre deixa lá não lido, né, para eu responder, então quando eu entro lá eu sempre dou uma olhada. Mas assim, tem muitas mensagens hoje para responder, eu nem tô dando conta, para falar a verdade. E antigamente a equipe era maior, né? Agora que estão voltando mais as parcerias, e aí tô vendo de voltar com mais uma pessoa. Mas eu tinha um rapaz que ele me ajudava com a parte de criação de conteúdo. Todo dia 20, inclusive, a gente fazia reunião, né, com relação a todo mês ali, que eu tô olhando para cá, que eu tô olhando o calendário. E aí a gente fazia nessa parte do calendário, mas assim, inclusive esses dias eu estava até comentando com um parceiro meu, eu tenho, por ser virginiana também, eu tenho esse lance do calendário, que eu me organizo, né, mas de um tempo para cá eu comecei a perceber como a internet, ela tem mudado muito rápido. Então, por exemplo, às vezes o que eu coloco de passo a passo lá pro final do mês, eu já vi que não tá tão acalorado, sabe? Então, tipo assim, eu tenho que, às vezes, mudar uma coisa de uma semana para outra, tem me deixado meio
meio doidinha esses dias, viu? Porque eu não tô acostumada, né? O mundo tá rápido. Você tinha falado das parcerias, eu vou voltar assim. Você tá fazendo com a Singer parceria também? Sim, a Singer tem parceria de exclusividade, eu não posso divulgar outras marcas, né? Inclusive, aqui em casa eu só tenho máquina Singer, tenho lá as partes a segunda mais forte são sempre tecidos, né? E parte de aviamentos, ferramentas normais, que é da Maluli, acho que hoje eu não tô lembrada de outra. Eu acho legal porque assim, a Singer é uma empresa com quem eu já trabalhei muito. Então é legal você ver, de repente, um sangue novo entrando lá porque assim, você tem... A Singer sempre foi muito tradicional, né? Sim. Acho que a Ruth tá lá ainda, a Marina, o pessoal que, né, que eles têm uma costura mais tradicional. E aí vira um sangue novo para Singer, com uma visão nova, é muito bacana, muito. E isso influencia também nas lojas virtuais. Você vende esse produto, a Singer, na sua loja virtual? Ou quais são os produtos que a gente pode encontrar lá? O da loja virtual são mais assim, eu criei produtos personalizados com a minha marca, né, que eu registrei, fiz o registro da marca, do nome, né, do logo. Então, tipo, tem mais produtos, caneca. Antes eu tava vendendo muita camiseta, mas como eu reduzi, né, a equipe, inclusive fiz uma compra de uma como é que fala, gente? Uma máquina, né, de produção, inclusive de caneca e de camiseta. De sublimação. Eu tava vendendo muito, mas eu não sei mexer, então aí deu uma reduzida agora. Mas foi coisa da minha mãe, que minha mãe falava, mas você tá vendendo demais, melhor comprar uma máquina, porque aí você pega alguém para fazer para você, tipo, fica... Ou você aprende a fazer, né, e fica... reduz, né, os custos, porque eu tava vendendo muita caneca, com desenhos diferentes de relacionado à costureira, as camisetas também, mas a camiseta ela é mais complicada, porque apesar de você passar exato, né, a medida, às vezes tem gente que não lê e aí, às vezes tem que devolver, então é mais complicado. Aí eu dei uma pausada agora nas camisetas. Mas acha outros produtos pequenininhos, né, tem chaveiro, tinha pendrive, aí acabou o pendrive, tem as fitas métricas que tem o meu logo, então assim, eu gosto de focar mais da parte que vende produto com a minha marca mesmo, do Eu Amo Costurar, e outros produtos menores. E com relação à Singer, eu revendo as máquinas dela, comprando o cupom, então eu também ganho com relação ao cupom delas, então dependendo... E qual que é o teu cupom para essas... Tem Eu Amo Costurar? Eu amo costurar. Hoje eu padronizei, né? Todos os parceiros que fazem parceria comigo, às vezes eles falam, vamos botar Chu 10, sei lá. Aí eu falo, não, todo mundo já conhece, né? Porque até quando eu vou divulgar nos stories, eu tenho uma etiquetinha, assim, que eu colo nos stories, e aí fica com, 10% de desconto, o cupom Eu Amo Costurar, já tá prontinho, né? Então elas já sabem, senão fica muito confuso, né? Cada hora, mexe com o meu signo, né? E como que saiu esse nome, Eu Amo Costurar? Aproveitando aqui na... Pois então, nessa época eu fui fazer o grupo, lá eu não tinha muita... Na verdade, quem sempre me ajudou, minha mãe era jornalista, como a Beth, e ela era muito criativa, assim, com relação a palavras, né? Então, minha mãe sempre me ajudou muito, assim, com nomes novos, mas nessa época, infelizmente, ela não me ajudou, então eu não tive muita criatividade. Aí eu fiquei, gente, eu preciso criar um grupo, eu vou criar qual o nome do grupo? E não me vinha nada na cabeça, assim, né? E acabei pegando esse nome, que era mais padrão, porque tinha muito grupo, assim, lembra os grupos Aí tinha um outro antigo, né? Sem ser o Facebook, tinha o... Orkut. Aí tinha as comunidades. Eu amo não sei o que lá. É verdade. Eu criei o tal do Eu Amo Costurar porque não tinha muita criatividade mesmo. Mas mesmo assim, é engraçado que você pegou o nome que, apesar de ser batido, mas você conseguiu pegar para você esse nome, que é um nome que, teoricamente, é popular, né? Tem muita força, então, né? E tem força. 9 anos atrás eu consegui pegar as maiores redes sociais, né? Todas ali tem o YouTube, o Facebook, o Instagram, tem o nome certinho, Eu Amo Costurar. Inclusive, recentemente tinha o meu Instagram, tinha euamocosturar.com.br. Mas além de visualmente ficar muito grande, né? Era até mais difícil, aí eu acabei com o coach, acabei até falando, não, eu vou deixar só Eu Amo Costurar mesmo,
porque tá todo mundo me acha em todas as redes, TikTok, né? Todas as redes eu amo costurar, por que só o Instagram tem o .com.br, né? E a pandemia, Chu, conta pra gente, no geral, como que foi para você, pro seu negócio, como... Olha, a pandemia, eu vou te falar que engraçado, assim, porque para mim foi transformador, né? Infelizmente teve toda a pandemia, eu fiquei muito triste com tudo, assim, que aconteceu no mundo inteiro, mas, assim, para mim foi bom, sabe? Porque eu vendi, logicamente, muitas máquinas, apesar de eu ter perdido as parcerias, todo o restante tive um lucro, inclusive, maior do que outras épocas, sabe? Como teve, logicamente, mais pessoas que começaram a iniciar na costura, então aumentou números de redes sociais, eu percebi que não só para mim, mas outras influenciadoras amigas minhas cresceram muito, né, durante a pandemia. Não aproveitei tanto quanto eu poderia aproveitar, porque eu não sou tão mercenária assim, sabe? Mas... muita gente, assim, não só eu, mas muitas pessoas venderam cursos relacionados à costura e cresceram muito, mas muito, muito, muito mesmo. Então, acho que para quem é influenciador, para quem é professora, ou tem a relação com a costura, cresceu bastante. Muitas pessoas entraram, inclusive, na live, falando que nunca tinha, nem sabia costurar, não tinha máquina, inclusive, e começaram a costurar fazendo máscaras à mão. Então, muita gente falou assim, Chu, eu comprei a minha primeira máquina com o dinheiro da máscara, inclusive tinha pego lá o passo a passo no canal do YouTube, em molde, mas ela fazia na mão, com pontinho à mão. E aí, com isso, ela falou, nossa, mas eu vendi tanto que eu falei, eu vou investir numa máquina. Então, não só para mim, mas acredito que para muita gente que mexa, né, que tenha mexido com costura, nossa, na época mas, assim, da pandemia, máscaras... Você já é uma pessoa ligada na internet, então a gente entende que para você também, enquanto para a maioria do pessoal do artesanato ser obrigado a entrar nessa área digital, né, porque as pessoas foram empurradas, virou a única saída para todo mundo a internet. Então, mas você já estava acostumada com isso, né? Já. Então, muitos projetos, eu acredito, que tenham saído e estão sendo preparados em função disso, né? A única coisa que me deu um pouco mais de baque com relação aos projetos foi do YouTube, porque, assim, eu tinha lá no YouTube... Eu tinha um projeto que, assim, seriam vários quadros dentro do canal do YouTube. Inclusive, um desses quadros era o Homem Também Costura, que eu chamei o Hélio. Só que, assim, quando começou o lance da pandemia, acabou com tudo, porque eu não conseguia fazer gravação externa. Eu não queria ficar só nos passo a passo, sabe? Eu queria fazer uma coisa diferente também. Por exemplo... além das feiras que eu já fazia, né, a visitação das feiras, então feira acabou, aí acabou o quadro das feiras, o Homem Também Costura, tinha visitando o ateliê das amigas, tinha bastante coisa externa, e aí por conta disso me deu uma quebrada, tanto que eu parei, eu estava publicando muito vídeo no canal do YouTube, e eu parei de publicar vídeo lá no canal do YouTube referente a isso, porque meus projetos mesmo ficaram parados, por conta lá da pandemia. Aí, inclusive, o Hélio, né, como eu acabo o vendo mais vezes, eu falei assim, poxa, eu preciso voltar com os quadros, que eu não quero só ficar em passo a passo, dica, né? Eu quero uma coisa diferente também. E aí, consegui fazer com ele o quadro do Homem Também Costura. E como que foi esse quadro? Como que foi a repercussão dele? Olha, eu vou te falar, eu fiquei muito impressionada, viu? Eu não tinha tanta noção de que foi assim, tudo começou, o Hélio, ele assistia minhas lives, e ele falou assim, Chu, você fala muito no feminino. Eu falei, mas eu falo no feminino, eu sei que eu tenho público masculino, né, apesar de ser a minoria, são 3% pelo menos do Instagram, mas eu acredito que nas outras não fuja muito, né, as outras redes sociais. Então, eu falei assim para ele, eu acabo falando no feminino, que é o maior público, né, mas eu sei que eu tenho todos os tipos de público. Mas ele focou tanto nisso que eu fiquei pensando, eu falei, olha, mas eu tenho inclusive o quadro que eu quero fazer. Ele falou, faz comigo. E ele tem máquina, inclusive, que era da Singer também, que eu também nem posso gravar com outra, né? Mas ele tinha uma máquina que inclusive estava parada. Eu falei, meu amigo, vamos mexer isso aí, vamos. E eu falei, vou pegar ele para fazer o desafio. Cheguei com ele para fazer o desafio, não contei porque eu queria que fosse bem real, não falei para ele qual peça que eu ia fazer, inclusive fiz uma peça com zíper,
Aí eu lembro, até hoje eu lembro que quando eu puxei assim pra ele, eu falando assim, você tá preparada? Aí quando eu puxei assim o zíper, ele fez uma cara, tipo assim, a gente não combinou isso. Mas foi muito legal, porque foi muito autêntico, assim, sabe? As reações dele. Inclusive, teve uma hora, na finalização, a gente fez, ele, né, no caso, fez uma, que eu fiquei assessorando, né? Mas ele, que você via que ele que botava a mão na massa, fazendo, na massa que é a máquina, né? A mão na máquina. E aí ele fazendo lá, eu dava uma assessoria assim do lado, até porque eu que estava gravando, mas foi engraçado que na finalização da peça, na hora de desvirar a peça, é uma coisa tão normal para quem já costura, né? Que eu falei assim para ele no vídeo, agora tem que desvirar. Aí ele ficou assim, ficou um silêncio assim, ele me olhando, mas como desvira? Falou baixinho assim, mas como desvira? E eu, verdade, eu não ensinei ele a desvirar, mas é porque era uma coisa tão assim, tipo, desvira, mas para quem nunca fez nada assim, ele ficou, mas como desvira? E eu botei isso na gravação, né? Então ficou super natural, assim, foi muito legal. E aí depois disso, eu resolvi fazer uma semana de lives relacionada também do quadro Homem Também Costura, mas chamando outras pessoas que representassem, né? Os homens. Então chamei o Hélio para abrir, né? Falando como é que foi a experiência dele. Chamei o Wagner Cavalheiro, porque foi o que me representou ali com relação às blides. Inclusive, ele tá no meu primeiro vídeo lá do canal do YouTube, falando, né? O Wagner é um querido, né? Nossa, ele é muito querido. Já fui lá no ateliê dele, fiquei encantada, porque ele tem muitas blides. A gente pôde fazer outros projetos, que inclusive também morreu por conta da pandemia. E chamei Menino Costureiro, que tá super em alta com relação aos homens. Eu mesmo vi o primeiro conteúdo que eu vi, eu falei, nossa, é um menino mesmo costurando, né? Um homem. Falei, que diferente, deixa eu olhar. E você sabe que tem um menino, depois eu te passo, que ele é do norte, que o menino faz crochê, eu tô seguindo ele faz é o crocheteiro, o Júnior Crocheteiro? O moreninho, não sei, não lembro. Eu sou ruim de nome. Outro, verdade, porque tem o Júnior Crocheteiro. Eu acho que não é Júnior Crocheteiro, não. Mas o menino é de um talento. Eu ainda falo, muito, muito legal. E eu acho bacana, porque tem aquele que é um menino que é um novinho, bem novinho, que deve ter uns 14. Inclusive, ele não é esse, tá não. Maior. Esses dias eu fui vê-lo, eu falei, gente, como ele cresceu. Pois é, né? Ele era novíssimo. Mas não é esse, não. Esse daí ele já deve ter seus 20 e poucos anos e tal. Mas o menino é muito bom em modelagem. Olha. Ainda falei para ele, eu preciso achar ele no Instagram, ainda falei para ele, eu falei assim, tem um talento da modelagem no crochê, que é uma coisa que você vê que é nata da pessoa, sabe? Que as peças dele saem muito bem feitas. Aí eu falei, nossa... E eu acho muito legal você colocar o homem, né, nessa posição, porque às vezes existe muito preconceito, né, de achar que não faz. E não, pelo contrário, eles fazem muito bem. Aliás, tem um grupo de homens fortíssimo no crochê. Eles devem ter, de vez em quando eles promovem umas lives por aí. É o Thiago, que é do Homem na Agulha? Não me pergunta nome. O Silvio eu sei que tá... porque até às vezes que eu vi as lives foi com ele, mas deve ter assim, e não é pouco não, é tipo uns 8, 9, para mais até. Que eles Nossa, acho tão bonito, gente. É muito legal. Bem interessante. E assim, foi muito legal o lance das lives, e principalmente o final, porque assim, chamei várias pessoas, né? Tinha o Romeu, que mexe com scrap também, scrapbook, o Yudi, que é um professor, um bolseiro das antiguérrimas, até eu já quis fazer curso de bolsa com ele. E aí, no final, eu deixei para pegar 2 seguidores meus, né? Que um era o mais novo, o Luan, e o outro era o Léo. Que eu achei muito interessante. O Léo, ele sempre curtia as coisas, né? Que eu postava. Eu faço um quiz de manhã. Inclusive, hoje, por conta do problema da internet, eu não consegui fazer, porque eu só conseguia pegar aqui uma ou outra coisa no celular. E aí, não consegui postar nada. E aí, toda vez, ele fazia o quiz. E eu falei, gente, será que esse rapaz costura mesmo? Ele tá fazendo graça, né? E tipo, o cara com Barbie e tudo, sabe? Aí um dia, quando eu comecei a selecionar as pessoas, né? Sentar para selecionar as pessoas que iam participar da semana do Homem Também Costura, eu vi que ele tinha curtido uma coisa minha. Eu falei, a hora do vamos ver. Eu peguei, chamei ele no direct, eu falei, deixa eu te perguntar, me manda umas peças suas.
para eu ver se costura. Menina, ele começou a mandar várias coisas, pantalona que ele tinha feito, roupa de cama pro filho dele. Nossa, ele começou a mostrar cada coisa. Eu falei, gente, não é que ele costura mesmo? Aí eu fiz o convite para ele. Mas como o Instagram dele era fechado, eu não tinha noção da parte visual masculinizada nele. Ele tem esposa, tem filho, sabe? Gente, quando eu abri a live, mas foi tão incrível a live com esse rapaz, todo mundo que viu a live ficou apaixonada pelo Léo, porque ele é um cara, assim, super, um maridão, a esposa dele apareceu lá na live, sabe assim, meu, marido que cozinha, que faz tudo, gente fina, o pessoal do trabalho dele entrou. Quase o Rodrigo Hilbert, é isso, né? Então, a gente falou assim, eu falei assim, Léo, você tem que entrar pra costura, você tem que ser um influenciador, que nananã, eu falei que, inclusive, eu como boa sangue empreendedora, eu já queria ser empresária desses caras aí, né? Eu já tava querendo pegar eles pra mim. E aí eu falei assim, gente, sabe o que eu falei assim pra ele? Você tem que fazer alguma coisa. Aí a gente ficou, que nome que a gente vai dar, né? Isso lá na live. Aí todo mundo, chama de Léo Hilbert. Vem por aí, gente, mas olha, foi uma live, eu não parava de rir. A família dele, ele começou a mostrar as peças, aí ele mostrava as máscaras que ele fazia, e a galera do trabalho dele zoando, eu nunca vi a cor dessa máscara. Aí o outro falava, faz uma cueca pra mim. A família dele entrava de peso, o Léo é maravilhoso. Aí eu falei, gente, cadê meu time? Porque eu tenho meu time, né, que eu brinco. Eu falei, gente, essa live só tá com a família do Léo. Eu falei, tudo bem que é sexta-feira, mas cadê meu time? E aí eu falava assim, tipo, aí uma outra aparecia lá e a família do Léo em peso lá na live, tudo brincando. Eu falei, gente, que gostoso, né? Assim eu fiquei surpreendida, assim. Fiquei surpresa, assim. Pra mim foi de todas as lives que eu fiz, sabe? De todos os influenciadores, todo mundo que apareceu na live, a do Léo, para mim, foi uma surpresa. Eu não imaginava. Inclusive, quando eu abri a live, eu já tive a primeira surpresa, que foi a fisionomia dele, que ele tava todo barbado. Gente do céu, que homem, meu Deus. Muito bom, muito bom. Seria empresária fácil. Então, né? Já se candidatou, né? Se o Léo estiver ouvindo. Chu, a gente está chegando nos momentos finais aqui do nosso podcast. E a gente costuma finalizar com você deixando, obviamente, todos os seus contatos, como que quem ainda não te segue pode te seguir, pode comprar na sua lojinha, pode te seguir nas lives e deixando uma mensagem para quem ouve a gente. Que bom. Gente, primeiro eu queria agradecer por tudo, pelo convite. Me chamem mais vezes, vamos me programar, mas aí a gente combina um outro papo. Posso trazer o Hélio também, que agora eu sou empresária do o Hélio, o Léo, todo mundo, né? O Hélio, o Léo, a gente traz também para o podcast, não é? Podcraft, isso mesmo, Podcraft. Mas assim, já quero agradecer de todo o coração pelo carinho. Eu sou crocheteira também, adoro fazer um crochê, adoro fazer amigurumi. Eu tenho fio de malha, tenho um monte de coisa aqui em casa. Tenho 2 gavetas só de fio, tem um monte de coisa aqui. Mas assim, queria agradecer quem quiser achar meu trabalho. Eu trabalho muito com coisa criativa. Às vezes até falo, eu não gosto de trabalhar muito com mais do mesmo. Às vezes eu evito postar para não postar tanta coisa mais do mesmo. Então eu gosto de fazer, eu gosto de mexer com a criatividade. Não só a parte visual, gosto de participação das lives. Eu participo da live das amigas também. E quem quiser me achar tanto no YouTube, Instagram, Facebook, esse Facebook que eu falei que tem essa comunidade, tudo vocês acham com o nome Eu Amo Costurar, e sempre tem esse logo, né, que é o rosinha com a maquininha de costura, e que super me representa aí. Qualquer dia eu vou fazer uma tatu também desse logo, que merece, né? Justo. Merece, já devia ter feito, né? Aí. Verdade. Tem um espaço já aqui, tem um espaço. Tá guardado, reservadinho para ela, né? Chu, muito obrigada. A gente queria agradecer e aproveitar e estender o convite a você para participar com a gente, não só aqui mais vezes do Podcraft, mas também trazer o Hélio, trazer todo mundo, mas convidar você para ir com a gente lá no Clubhouse, que a gente tem a nossa Hora do Vício, onde a gente abre para conversar com todo mundo. São papos bem bacanas e, eventualmente, a gente promove uns podcasts dentro do Clubhouse, onde a gente abre... Da Nath.
A Nath, que eu encontrei a Nath pessoalmente, inclusive conheci ela, tive o prazer de conhecer a pessoa incrível que ela é, já virei fã. Nossa princesa, né? A Nath ela veio. Comentou lá. A Nath veio diretamente do Clubhouse. A gente conheceu. Aliás, ela, Dani Delinsky, nossa, é uma leva de gente que a gente conheceu bacana esse ano, justamente por meio dessa rede social. Vale a pena, principalmente pelo espaço democrático de fala e escuta que a gente divulga, incentiva, e que é mais todo mundo lá com a gente conversando todos os dias. Muito bom. Muito obrigada. Tinha que fazer um podcast costurando e crochetando, né? Não é? Todo mundo... Aí fica um dia todo, né? Vamos... Puta, já pensou uma maratona? Olha, você sabe que a ideia não é mal aqui, vamos puxar uma maratona ao vivo, uma live o dia todo mundo, não é? Eu topo, hein? Dona Rita Mazzotti, se estiver ouvindo a gente, mega artesanal, né? Quem sabe? É verdade. Vamos pensar nisso daí, não é pra... Porque o boteco tá rolando, tá? Eu tenho entrado, até sexta-feira eu entrei lá no boteco da Eliana. Então tem um boteco lá, gente. Também vai. Vamos democratizar esse negócio aí, vamos botar todo mundo pra brincar. Muito obrigada, gente. Obrigada, Chu, obrigada, Faiga. Semana que vem tem mais. Um beijo grande, até lá. Chu, sua maravilhosa, muitíssimo obrigada. Gente, fala aí, não dá vontade de virar amiga para sempre, entrar nessa comunidade e a gente vai costurando e conversando e ficando amiga e assim vira tudo uma grande família mesmo, né? Muito, muito obrigada por você, obrigada por toda a mensagem que você traz, né? Por toda essa união de artesãos que você cria. É isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Eu só queria dizer que se você gostou dessa nossa conversa, que continue explorando as novidades aqui do Canal Craft, falando desse assunto que a gente ama, que é o artesanato, e dizer que a gente se vê na próxima semana aqui no PodCraft, o seu podcast de artesanato. Um beijo! Tchau, tchau!